Olá, uma nova edição do programa Fala Deputado, aqui pela TVA e também pela Rádio AL. Aqui você tem a oportunidade de conhecer um pouco mais do trabalho desenvolvido pelos deputados estaduais. Hoje eu converso com o presidente da Comissão de Turismo e Meio Ambiente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Neudi Sareta, do PT, que também é presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Saúde do Trabalhador. Deputado, muito obrigada pela sua presença novamente aqui no programa. E eu começo perguntando sobre uma proposta de emenda constitucional, uma PEC apresentada pelo senhor, que trata de reduzir o número de assinaturas nos projetos de iniciativa popular, ou seja, que venham da população. Em que pé está essa proposta? Deputado, o senhor acredita que ela pode ser viabilizada realmente? Sim, acredito. Cumprimentar você, a todos os que estão acompanhando essa programação. Nós temos que facilitar os mecanismos da chamada participação popular tanto no Executivo quanto no Legislativo. Nós temos aqui em Santa Catarina a previsão de que a população pode, de forma direta, apresentar projetos de lei e também PECs, projetos de emendas constitucionais. A exemplo da Constituição Federal, para apresentar um projeto de lei, precisa 1% de assinatura dos eleitores de Santa Catarina. Hoje dá cerca de 50 mil assinaturas, não é pouca coisa. O Congresso Nacional, o Senado, está discutindo, já tem uma comissão lá, e já passou numa primeira comissão, reduzindo para 0,5% esta exigência. E eu apresentei esta PEC aqui, estamos em fase inicial dela, mas com os apoios já necessários para que ela possa tramitar, e com isso nós esperamos que ainda, quem sabe, em agosto, setembro, possamos aprová-la e com isso permitir que mais projetos de iniciativa popular deem entrada aqui nesta casa. Foram poucos até hoje, posso citar a do salário mínimo estadual, a do artigo 170 e da Defensoria Dativa. Então nós temos que incentivar que mais projetos de origem popular deem entrada e eu espero que essa proposta de emenda constitucional possa ter o apoio aqui dos demais deputados. Aliás, eu também tenho um projeto em andamento aqui que facilita a coleta dessas assinaturas, determinando que elas podem ser, inclusive, pelos meios virtuais através da internet, que, aliás, é hoje a grande forma de comunicação da maioria das pessoas. Facilitaria bastante o acesso, né, deputado? Facilitaria. Você imagine tendo que catar uma 30, por uma, 40 mil pessoas pegando o documento, assinar uma por uma. No meio virtual, a própria pessoa pode entrar ali no site e fazer a subscrição de uma proposta que ela entenda importante para a comunidade catarinense. Deputado, outro projeto que foi aí sim um projeto de lei apresentado aqui na casa e que foi aprovado recentemente na Comissão de Finanças e Tributação, trata da exposição e comercialização de produtos da chamada Rede Solidária, é isso? O que o senhor pretende, deputado? É incentivar essas pessoas que trabalham nessa rede, incentivar a comercialização mesmo? Isso exatamente. A chamada economia solidária, ela é muito importante, ela envolve as cooperativas, as associações, por exemplo, de consumo, de produção de bens e serviços, e nós queremos garantir que todos os eventos públicos, por exemplo, uma grande feira, uma exposição, tenha ali um espaço reservado para os produtos da chamada economia solidária, da agricultura familiar, das pequenas cooperativas, das associações dos agricultores. Eu creio que isso é um espaço muito importante. Por exemplo, na Expo Concórdia, já há muitos anos tem ali o espaço reservado para a economia solidária, para a agricultura familiar e em algumas outras feiras também. Nós queremos tornar isso uma regra estadual e estimular essa economia de associações, de entidades, de cooperativas, a chamada economia solidária, que tem um papel importante econômico e também social, representa muito para Santa Catarina. E eu acho que se nós determinarmos que em todas as feiras tenham esse espaço, vamos estar estimulando esta forma de organização de entidades e de pessoas na produção de bens, de consumo, na articulação de serviços, ou seja, todas aquelas associações e também cooperativas que se organizam na chamada economia solidária. Porque às vezes, né, deputado, se a gente pensar, tem aquele grupo de mulheres artesãs. Exatamente. Às vezes amplia a geração de renda para elas, né, divulgando o produto e fazendo com que as pessoas também tenham conhecimento do que está sendo feito. Geração de renda, de emprego, de serviço. Isso ampliaria a economia bastante, solidária, nós temos N exemplos, inclusive na área habitacional. Eu acho que se todas as feiras em Santa Catarina, os eventos públicos, tiverem esse
espaço nós vamos estar dando um impulso bastante grande e uma ação que vai estimular sem que caiba qualquer despesa para o caixa público, porque uma coisa que nós temos que cuidar também é exatamente o limite das finanças públicas. Então, este projeto não causa despesa pública, mas, pelo contrário, incentiva a organização e a produção, a comercialização de produtos da chamada economia solidária. Deputado, o senhor é presidente da Frente Parlamentar da Saúde, em defesa da saúde do trabalhador. Acho que no próximo mês, em agosto, deve ter uma audiência pública, é isso, deputado? Exatamente. Para discutir as ações? A saúde do trabalhador é uma das nossas grandes preocupações. Eu tenho presidido esta frente, fizemos diversos eventos, reuniões, tem projetos de lei que tratam desse assunto. Recentemente também um novo projeto de lei a respeito de licitações públicas, determinando ali o cuidado com determinados requisitos da saúde do trabalhador, que é importante. Nós temos um número muito grande ainda de acidentes de trabalho né, em Santa Catarina, e nós temos debatido no sentido de que, de forma conjunta, o poder público, a iniciativa privada, possa atuar no esclarecimento de evitar acidentes de trabalho, de evitar doenças do trabalho, da prevenção. Agora, em agosto, nós faremos também mais um evento relacionado a este tema, principalmente na área pública. Já fizemos debates em diversas regiões do estado. Pretendemos continuar isso, porque de cada evento desse sai algum tipo de encaminhamento, de esclarecimento, de conscientização, para a gente procurar diminuir o número de acidentes, diminuir as doenças do trabalho e que as pessoas possam trabalhar também felizes. Eu acho que esse é um grande detalhe. Precisa ter o emprego, precisa ter a remuneração, mas precisa ter condições adequadas. E essas condições, elas devem ser debatidas e construídas de forma conjunta, pelo empresário, pelo trabalhador, pelas entidades, pelo poder público, pelas associações, pelos sindicatos patronais, pelos sindicatos de trabalhadores, confederações, centrais sindicais. Então, eu acredito que esse debate está bem encaminhado no Estado e a gente pretende cada vez ir motivando mais ações para buscar sempre a melhor saúde para o trabalhador catarinense. Deputado, ainda assim, falando de saúde, não só do trabalhador, mas de toda a população em geral, o senhor sempre defende na tribuna este assunto, seja relacionado aos trabalhadores, seja relacionado à situação de hospitais públicos, filantrópicos, enfim. E teve uma questão discutida recentemente que o senhor falou, que foi sobre as vacinas. Algumas mudanças, é isso, deputado? Sim, mudanças importantes. Primeiro delas, o Ministério da Saúde, agora a partir do ano que vem, vai incluir nas vacinas a serem fornecidas gratuitamente na rede pública do SUS, a vacina do chamado HPV para as meninas, meninas de 10 e 11 anos inicialmente. Por que 10 e 11 anos? Que seriam 10, 11, 12 anos, a idade mais apropriada para tomar essa vacina. É claro que nós já estamos fazendo gestões e solicitações para que seja ampliado para todas as mulheres esta vacina, independente da idade, mas esse é o público-alvo maior e foi num primeiro momento, uma grande conquista. Uma segunda grande conquista recente também é o aumento da faixa de idade dos beneficiários da vacina da chamada hepatite B. Nós temos lutado por isso. Eu defendo que a vacina da hepatite B esteja disponibilizada para toda a comunidade catarinense e brasileira. Às vezes há aquela argumentação de não ser, de ainda não ter estrutura de se produzir tantas vacinas. É o caso da vacina da gripe, que o ideal seria que ela fosse disponibilizada para todos. Mas no caso da hepatite, já havia aumentado a faixa de idade para 29 anos. Agora estamos já chegando praticamente nos 50, aumentou para 49 anos a idade, até 49 anos o fornecimento de vacina gratuita. Nós temos lutado por isso, defendido isso, solicitado isso. Tem um projeto de lei também tramitando na Assembleia Legislativa sobre as questões relacionadas a estas doença que é preocupante em Santa Catarina. E nós temos também aprovado em Santa Catarina uma lei que foi de minha autoria, aprovado por todos, que é a Semana Estadual de Conscientização sobre Prevenção de Hepatites, que também é importante. Então, acho que essas duas conquistas de estar disponibilizado na rede do SUS as vacinas do HPV para as meninas
e também o aumento da idade daqueles que terão disponível a vacina da hepatite B foram duas conquistas importantes e que nós, de uma forma ou de outra, também sempre solicitamos, reivindicamos e nos sentimos contemplados também nesta conquista. Deputado Neudi Sareta, antes de encerrar, a gente está finalizando aí o primeiro semestre de 2013, muitas atividades, votações, mas teve em particular aí no primeiro semestre uma ação grande da Assembleia, com a participação de todos os parlamentares, que foi o orçamento regionalizado. O senhor, no geral, assim, de todas as audiências que participou, acompanhou, dos documentos produzidos, acha que foi positivo, acha que teve uma participação popular? Eu sou defensor de todos os mecanismos de participação popular, falamos antes, inclusive, dos projetos PEC, de lei. Né? Quando fui prefeito de Concórdia, também nós criamos o chamado orçamento participativo, em que centenas de pessoas participavam dos encontros, ajudaram a decidir obras que depois foram integralmente executadas. No Estado, nós temos esse mecanismo criado pela Assembleia Legislativa das reuniões regionais. É um mecanismo importante que nós temos que fortalecê-lo, mas ele carece ainda da decisão política do governo, e não é só do atual governo, dos governos, vamos dizer assim, dos governos do Estado, de que efetivamente as decisões ali tomadas precisam ser executadas. Então, houve até um certo esvaziamento ao longo dos anos do orçamento regionalizado. Nós temos tentado, agora nesse ano e ano passado, junto com o presidente da Comissão de Finanças e alguns outros, e outros deputados que também defendem a tese do orçamento, de fortalecer o orçamento regionalizado. Sempre que possível, nós podermos atribuir à comunidade regional para definir as suas prioridades. Agora, eu disse, inclusive, na reunião da Comissão de Finanças, quando votou a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o próximo ano, a reunião essa que aconteceu no dia 16 de julho, na Comissão de Finanças eu disse que lá estava contemplado, o relator, o deputado Gilmar, havia contemplado todas as decisões do orçamento regionalizado, eu parabenizava isso, votávamos a favor, acompanhamos isso, mas precisava avançar mais, ou seja, o governo precisava realmente encarar aquilo como prioridade e executar as obras. Ainda o percentual das obras decididas no orçamento regionalizado é pequeno. Então, nós precisamos definir critérios, quem sabe, de valores por região, para que a gente possa atribuir realmente as prioridades das comunidades regionais, poderem decidir as suas prioridades, e isso nos dá mais força, inclusive como deputados, para defender essas prioridades, essas ações, essas obras que são tão importantes para aquela comunidade e, com certeza, para Santa Catarina também. Porque ninguém melhor do que o morador da região para falar do que falta naquela região, né? Perfeito. Estando lá na região, as lideranças sabem as suas prioridades e a forma também de poder acompanhar um pouco a execução das ações do próprio governo de Santa Catarina, aproximando mais. Eu acredito que o grande desafio dos governantes é se aproximar cada vez mais da população, dos anseios. As condições de vida, às vezes, estão melhorando, mas outras demandas vêm. E uma das grandes demandas que a gente percebe é a comunidade que quer participar mais ativamente, estar presente, poder dar ideias, sugerir. Falo isso em termos das prefeituras, do governo do Estado, ter do as governo suas ideias federal, executadas, ter as suas né, ideias executadas, poder ter essa relação mais direta com a comunidade. Eu acho que interpretar esse sentimento, ouvir as pessoas é importante, até porque a partir daí a população pode ter um critério melhor de definição daquilo que ela acompanha e de separação, inclusive, dos seus representantes, daqueles que de fato cumprem o seu papel, de que atuam com seriedade, com trabalho, daqueles que eventualmente não representam de forma ideal a comunidade. Então não dá para colocar tudo numa mesma situação e quanto mais perto estiver da população essas ações, as pessoas podem inclusive perceber mais de perto as ideias dos seus representantes, aquilo que eles defendem e com isso também poder, em momentos depois decisivos, principalmente de eleições, escolher aquelas pessoas que têm um pensamento mais próximo daquilo que cada uma dessas pessoas da comunidade defende. Deputado Neudi Sareta, presidente da Comissão Turismo e Meio Ambiente, o deputado do PT, participou aqui conosco do programa Fala Deputado. Obrigada pela sua presença. Volte aqui sempre que desejar. Obrigado a você e a todos os que acompanham essa programação. Estamos à disposição. Nosso gabinete
na Assembleia Legislativa a serviço da comunidade catarinense, nas questões que sejam importantes para a comunidade, estamos sempre à disposição. Muito obrigado. Nós conversamos com o deputado estadual Neudi Sareta, do PT. Outras edições do programa você acompanha no nosso portal na internet. Até mais.